Então, nessa prece que vamos fazer, nós pedimos que mentalizem duas pessoas queridas, como todos vocês. A Seide, lá de Botucatu, e a Alceia, as duas que estão solucionando problema de saúde. Então, que as nossas vibrações cheguem até elas e que elas sintam a ajuda que a espiritualidade vai trazer certamente. Então, fechando os olhos, vamos trazer Jesus à nossa frente, agradecendo o Mestre por tanta amizade, por tanto apoio, por ser esse companheiro fantástico que ele é. Esse Mestre inigualável, porque nenhum espírito da grandeza dele esteve aqui na Terra. E ele governa esse planeta com tanto carinho, com tanto amor, para que todos nós possamos sempre aprender e seguir sempre melhor. Às vezes temos dificuldades de relacionamento. Como é difícil ainda para nós passarmos pela aprovação de alguém às vezes tão próximo, mas ao mesmo tempo tão difícil. Como precisamos aprender, porque aquele que nos apresenta obstáculos para o crescimento, na verdade, nada mais é do que oportunidade de aprendizado, de crescimento, de superação. Então, que tomemos consciência disso e que sigamos sempre da melhor forma possível, para que a cada novo passo estejamos sempre um pouquinho mais perto do Pai, um pouquinho mais próximo de Jesus. Façamos isso. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, vamos continuar, aquilo que estamos falando, Jesus falando conosco nos dias de hoje, através da doutrina espírita e de outras oportunidades, falando do seu amor, deixando seus ensinamentos, deixando esse evangelho que não para nunca de crescer, de evoluir. Então vamos voltar um pouquinho para entendermos isso tudo e entrarmos na lição da noite. Nós temos que viver sempre, falar e viver esse Jesus nos dias de hoje. Lembrar que Jesus, quando tinha 30 anos de idade, ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, tudo ali na Galileia, Cafarnaum bem encostadinho no mar da Galileia, e ele começaria a nos deixar o Evangelho. É ele que nos deixou, até então não existia, E Jesus passa a morar na casa da sogra de Pedro, ali em Cafarnaum. Então vamos voltar 2000 anos atrás. Aquele local, Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, iria se converter na mais linda escola de todos os tempos. Escola abençoada. Porque Jesus faria reuniões ali maravilhosas ao longo de 2 anos e 3 meses. Ensinamentos naquela casa, como o culto do Evangelho no lar, que era Jesus implantando o Evangelho, que até então não existia, como falamos. Falando do lar, a escola das almas. Falamos na semana passada sobre isso. A necessidade do amor, do perdão, de purificar o interior. Tudo isso ele foi deixando. É o Evangelho que ele já deixava. Necessidade de vencermos. Vencermos e superarmos as dificuldades, que não é fácil ainda, mas é possível e precisamos fazer. Aprender com as pessoas com as quais convivemos. E não só com aquelas que temos facilidade, mas aprender com aquelas com as quais temos dificuldades. Esses ensinamentos, há 2000 anos na casa de Pedro, ficariam gravados na memória de todas aquelas pessoas e também gravado na memória do tempo. Mas será que eles ficariam apenas
na memória daqueles que estavam ali, entre quatro paredes, nessas reuniões, presentes nessas reuniões? Vamos pensar há 2000 anos atrás. Naquela época, o deslocamento das pessoas praticamente não existia, não era algo comum, não existia turismo. As pessoas ficavam normalmente fixas nos seus locais. Deslocamentos aconteciam em festas dos judeus, sobretudo a Páscoa, né? Todos se dirigiam para Jerusalém nos dias de Páscoa, que eram 8 dias de comemoração. Passava por Cafarnaum, caravanas comerciais, que vinham do sul, Egito, iam para o nordeste de Israel, que seria a Síria, Damasco, ia para a esquerda também, passava pela Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia, ia na direção da Grécia. Então, caravanas que passavam por ali e que, ao passar ali por Cafarnaum, tomavam conhecimento dos feitos de Jesus, daquilo que ele havia falado, curas, por exemplo, e isso que acontecia, essas caravanas levavam para vários locais. Essas narrativas chegavam até locais distantes, não só os próximos, como Betsaida, Caná, não, ia para mais longe, as caravanas levavam. Então, os feitos de Jesus chegavam ao ouvido de tantas pessoas. Um jovem nazareno, lá na cidade de Cafarnaum, anda fazendo coisas que não dá para explicar. Que maravilha! E aí, que feitos? Os feitos que eram levados para vários locais seriam os eventos que depois passariam a compor os evangelhos que conhecemos, que até então não existia. Então esses acontecimentos iam sendo juntados e depois fazem parte dos evangelhos. Nós conhecemos na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, que eram esses acontecimentos que estavam sendo levados às pessoas ali um pouco distantes até, mas que depois comporiam esses evangelhos de uma maneira física, firme. Eram os ensinamentos, as curas, e tudo isso ia despertando a curiosidade das pessoas, para depois despertar também em muitos o interesse em conhecer esse tal de Jesus, né? Hoje, nós vamos ver uma lição que fala da necessidade de aprendermos a conviver e compreender os parentes difíceis e superar esses desentendimentos, né? E faz parte do Evangelho. Além dos parentes, não ficava restrito aos parentes difíceis, mas também a todas as pessoas com as quais nós temos dificuldades de relacionamento. Vamos à historinha que Jesus narrou há 2000 anos atrás, que faz parte desse ensinamento. Recordam-se que nós falamos que João, o evangelista João, no seu evangelho colocou: se todos os ensinamentos de Jesus fossem colocados em livros, não teria espaço para colocar todos esses livros. Então ele deixou tanta coisa, e não pôde deixar muito mais ainda, mas esses ensinamentos estão sendo resgatados pelo Consolador prometido, a doutrina espírita, a mediunidade. Esses ensinamentos que vêm da espiritualidade vão lá no arquivo que tem lá, né? Acessa um arquivo, pega a historinha e manda para a Terra. E aí nós olhamos essas histórias e percebemos que é Jesus falando conosco, porque o fruto é doce, o fruto é bom. Quando o fruto é bom, o fruto é doce, a árvore é maravilhosa. Então Jesus não para de nos deixar ensinamentos. Vamos aumentando sempre esses ensinamentos dele. E hoje, a historinha, vejam se não é Jesus falando conosco. E nós vamos comentando ao longo dela, tá? E diz assim: naquela noite, Pedro, o discípulo, trazia à conversação
o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo o ameaçara de ser esbofeteado na via pública. Guardava por isso um semblante carregado e austero Pedro. Quando o mestre leu frases das Sagradas Escrituras não eram os evangelhos. Jesus começava a distribuir. Então eram os livros do Velho Testamento. Então, quando Jesus começa a falar dos Sagrados Escritos, o pescador Pedro desabafou. Descreveu o conflito com a parentela. E Jesus o ouviu em silêncio. Já deixava ensinamento, né? Ele permitiu o desabafo, ficou em silêncio e ouviu Pedro jogar para fora tudo aquilo que o machucava. E continua a lição. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Pedro, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? O que você fez, Pedro? Sem dúvida, reagi como devia, responde Pedro, né? Reagi como devia. Coloquei cada um no lugar próprio. É tipo bateu, levou. Pedro era assim, né? Cheio de fogo. Anunciei, continuou Pedro, sem rebuços, as más qualidades de que eles são portadores. Então ele abriu a lata de lixo do julgamento dele. Já abriu para todo mundo as péssimas qualidades do tio e do primo, segundo a visão dele. Continuou Pedro. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Olha só, desmoralizou os dois e não se arrependeu do que fez, né? O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Então já vemos a diferença de Pedro para Jesus. Compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Então é Jesus sempre abrindo espaço para que eles avaliassem o que ele queria ensinar, mas diante das coisas do dia a dia que eles viam. A construção de uma casa, por exemplo, né? E aí Pedro, irritado, diz assim: naturalmente trabalha. E aí Jesus, bem humorado, olha o inverso, né? Com que trabalha? Usando ferramentas. Após a resposta breve de Pedro, Jesus continuou: olha, Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Ele veio a falar da casa, obviamente a casa material que Pedro conseguia enxergar. Agora Jesus se reportava a uma construção interior, o reino dos céus, a paz, a alegria em nós mesmos. Continuava Jesus: quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Falhamos com eles, vamos ter outros recursos, porque o Pai nos concede os problemas aqui na vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Olha a explicação de Jesus, né? Então não dá para pedir, por exemplo, o nosso filho nos incomoda,
eu quero pedir emprestado o filho do outro e substituir pelo meu. Ou o chefe, me empresta teu chefe, quero substituir o meu chefe. Olha, o que nós temos está na medida certinha da nossa capacidade de resolver. Quando não resolvemos, é porque ainda não acreditamos em nós mesmos. Continuou Jesus: a ave é obrigada a fazer o ninho, e ela faz o ninho, mas não se lhe pede outro serviço. A ovelha dará a lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Simplesmente dá a lã. Que linda comparação, né? Com relação a não ir além da capacidade individual. A ave, ela faz aquilo. Não queira ensinar a ave a sair da gaiola, fechar a portinha, quando for entrar, abre a portinha e depois fecha. Não tem isso. Cada um dentro do seu limite. Jesus continua: ao homem, Pedro, foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum. Não é só para si, não. Para o bem comum. A fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Olha então a nossa responsabilidade. Nós não vivemos só para nós, não. Nós vivemos para ajudar os outros. E às vezes nos esquecemos. E o mestre continua: os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Ele estava alertando, portanto, sobre a maior construção que podemos fazer. O templo aqui dentro, a construção desse templo. E aí, ele se reporta, portanto, aos parentes difíceis, que eles são, então, as ferramentas que nos permitem essa construção. É importante, eles participam bem. Eles nos dão a oportunidade do aprendizado. Aprendemos a paciência, a tolerância, o respeito. Estamos crescendo com eles. Continuava Jesus: enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Aí, ferramenta é paciência, o respeito, a tolerância, a resignação. Comparação linda que Jesus fez. Continua o mestre: em todas as ocasiões, o ignorante, aquele que não conhece, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Ele é mau, não é porque ele é mau que eu serei mau. Ele é mau, eu quero continuar sendo com a bondade que eu tenho, não quero perder. O ingrato, falou Jesus, é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorro. Então os que nos causaram contrariedades são, na verdade, instrumentos, ferramentas para a nossa construção interior. E não damos conta muitas vezes disso. O mestre continuava: aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço a toda a humanidade. Não é só para ele, toda a humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. É conduzir-se bem, é fazer um curso, então, intensivo para o progresso. Conduzir-se bem. Então, calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: olha, Pedro,
Se não ajudamos ao necessitado de perto, o parente, né? Como auxiliaremos os aflitos? De longe. Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra tão distante no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Que história bonita, né? Jesus nos falando a necessidade de superarmos essas dificuldades, compreendermos aqueles que apresentam a nós situações tão contrárias àquilo que nós queríamos encontrar, achando que a estrada nossa para a evolução só tem flores. Não, é cheio de pedras. É através das pedras, é machucando o pé que a gente vai aprendendo. Se fosse só flores, talvez a gente parasse no meio da caminhada. Ah, quero sentir o perfume, quero colher essas flores. Meu amigo, você tem que seguir, cresça, evolua. É o parente difícil também, aquela ferramenta, aquele aguilhão que nos toca para frente. Poxa, por que aí acontece isso comigo? Quero entender, quero compreender, quero seguir. Então precisamos entender isso. São lições. E todas as dificuldades. Não é só o parente difícil, não. A doença, o problema financeiro, tudo. Lições a serem aprendidas. Então, nós que falamos tanto, insistimos tanto nesse Jesus na atualidade. Jesus, modelo 21, século 21. Vamos pensar como a gente encara isso. Como essas coisas acontecem conosco nos dias de hoje? Acontece conosco. Parente difícil alguém tem? Não estou conseguindo enxergar, mas acho que um ou outro deve ter, né? Um parente difícil, um ou outro. Então recordemos o que Jesus disse. Reconcilia-te com teu inimigo. E o parente difícil, às vezes, a gente coloca na categoria de inimigo, né? Enquanto estás a caminho, para que o juiz não te entregue à prisão, pois de lá só sairás após pagar o último centil, o último centavo. Então, reconcilia-te, aproxima, peça perdão, converse, sorria, abrace. Por quê? Porque senão nós continuaremos dentro da prisão. Ele diz, porque nós seremos levados à prisão. Mas seremos levados à prisão por quem? Tem algum juiz lá? Está aqui dentro. É a nossa consciência. E a nossa consciência não falha. Ela sabe de tudo. E ela vai nos colocar em algum momento na condição de culpado por aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito. Ou por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos também, né? Eu deveria ter promovido a reconciliação, deveria ter feito e não fiz. Ela vai acusar também. Complicado, né? Ela cobra até o último centavo. Ah, corrigiu? Não. Então você vai ter que arrumar. Vai ter que dar um jeito, né? E aí a grande pergunta: temos inimigos? Talvez a gente diga que não. Eu não tenho. E talvez a gente não tenha mesmo. Aquele inimigo que, se eu colocar o pé na rua, ele quer passar com o carro por cima. Não, aí não. Talvez não tenhamos, né? Mas, e parentes difíceis? Temos. Acho que temos, né? E aí nós vemos, na historinha, Pedro muito irritado, revoltado. Quase chegando às vias de fato. Quase que batendo no tio, no primo. E aí, será que nós ficamos assim? Desse jeito? Destemperados como Pedro ficou, né? Com relação aos nossos parentes difíceis? Talvez até nos sintamos um pouquinho aliviados, se você tem um parente difícil, um pouquinho aliviado pelo fato de ter respondido à altura. O bateu, levou.
Ele falou assim, eu falei igual. Ele olhou torto, eu olhei mais ainda. Será que a gente se sente mais aliviado com isso? Chato, né? Pedro colocou cada um no seu lugar, lembram na historinha? Coloquei cada um no seu lugar. Ou seja, exaltou as imperfeições que o tio e o primo tinham segundo a sua avaliação, Pedro. Será que era assim? Julgou, condenou e executou. Serviço completo. Fazemos o mesmo? Aquele parente, né? Será que a gente não analisa, julga, condena, executa? Às vezes fazemos o mesmo. Será que fazemos isso, às vezes não diretamente frente a frente, mas fazemos pelas redes sociais? O WhatsApp está aí, né? Que arma perigosa! De repente no WhatsApp eu falo tudo que frente a frente eu não conseguiria falar. Não teria coragem. Mas falo. Parece que eu estou falando com o nada, com ninguém. Mas eu estou falando com ele. Estou falando com outros que estarão analisando aquilo, né? Então, vamos a um outro belo ensinamento de Jesus nessa historinha. Maravilhoso, tá? Repararam? Pedro responde a Jesus de forma irritada, seco. Fazemos. E Jesus apresenta uma nova pergunta, bem-humorado. Ele não se sentiu atingido, não. Aquela secura, aquela grosseria que machuca o estômago, isso era propriedade de Pedro. Ah, vai machucar o estômago? Pedro, lamento, mas é o teu estômago que vai doer. É teu estômago que ficará prejudicado, o meu não. Eu respondo a você bem-humorado, bem sereno, né? E às vezes nós não prestamos atenção. A gente devolve no mesmo tom, né? Outra forma, percebemos também, né? Sabemos. Outra forma de fazer o agressor perceber o que ele fez é responder num volume mais baixo, num tom mais sereno. Alguém vem e grita com você. E você responde em voz baixa. E por que isso? Não sei o quê. Desculpa, eu não entendi bem o que foi. Esse tom mais baixo tem uma grande chance de fazer com que o agressor perceba que ele não está bem, que ele não foi legal, né? Que precisa repensar a sua forma de agir. Tenho um conto que diz de um pensador indiano a respeito disso. Veja como é bonito. Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, responde um discípulo. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Não entendi, o pensador falou. Gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou um outro discípulo, né? E o mestre volta a perguntar: então, não é possível falar em voz baixa? Não é possível? Várias outras pessoas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido com ela? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito, ou os bons sentimentos desaparecem, né? Então, falava o pensador, para cobrir essa distância, precisam gritar para poder escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem as pessoas, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. E o pensador continuava: por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão apaixonadas? Ou seja, os melhores sentimentos entre as duas? Elas não gritam.
falam suavemente. Por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem, porque não existe distância entre elas. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, então, o pensador conclui dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Parente difícil é isso. Não conseguimos falar com o coração. Nós falamos com paixão, com ódio, com rancor. É por isso que grita. É por isso que não sentimos nada de bom por alguém que taxamos como parente difícil ou uma pessoa difícil. Não precisa ser exatamente parente, né? Vamos pensar. As pessoas que conosco convivem são os mais contundentes instrumentos que o Pai nos fornece para que possamos construir o reino dos céus, a paz, né? Serenidade em nós. E como convivemos com eles dentro do nosso lar? Gritaria, distância, desprezo. Quem são eles? Ou quem foram eles no passado? Ah, essa pessoa não consigo tolerar. Ela deve ter sido um algoz. Às vezes foi vítima. Eu acho que é algoz. E a reencarnação nos proporciona a bendita oportunidade de novamente nos reunirmos para a reparação. É a reparação tão necessária. E muitas vezes desprezamos essa oportunidade. Jogamos fora. Então é fundamental que procuremos fazer coisas assim. Compreender e perdoar incompreensões, ciúmes, intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sob o mesmo teto que o nosso. Compreender, mas não significa concordar com tudo, não é isso. Mas compreender a condição na qual a outra pessoa se encontra. Está indignada, revoltada. Compreender não é concordar, porque é preciso abrir diálogo na busca da compreensão. E a gritaria não abre diálogo, pelo contrário, fecha todas as portas. Então é preciso encontrar o espaço para a correção daquilo que precisa ser corrigido. Quando falamos no mesmo teto, vamos colocar na mesma empresa, no mesmo escritório, no mesmo ambiente que convivemos com as pessoas. E olhem, nem sempre nossos parentes são nossos amigos, nem sempre, né? Salomão, o grande sábio, o rei Salomão, ele disse: há amigos mais chegados do que um irmão. E nós sabemos disso. Às vezes temos um amigo que é tão próximo que a gente diz: olha, é meu irmão, tão chegado. E às vezes eu tenho um irmão que digo: ele é tão distante. É tudo uma questão de afinidade. É abençoada a lei de amor e justiça, que é a reencarnação, nos proporciona então quitar débitos com eles, com os adversários do ontem, vivendo hoje conosco sob o mesmo teto, mesmo escritório, mesma empresa, muitas vezes até na condição de pai, mãe, filho, esposa, marido, cunhado, não importa. No lar, ao lado de almas
queridas, bem queridas, que normalmente são aquelas com as quais temos uma afinidade muito maior, né? Encontramos também antigos desafetos, ou aqueles com os quais nos deparamos com dificuldades maiores. E a sabedoria divina coloca ao nosso lado para a reconciliação, o resgate. Então, diante de um parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e do perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, falou Jesus. Reconcilia-se com teu adversário. Ah, não é inimigo. Ah, mas tem uma rusga. Reconcilia-te com ele. Aproxima dele. Terminando essa live, aquele que você imaginou que não está bem resolvido, pega o telefone, dá uma ligadinha. Ô fulano, aqui é ciclano. Talvez ele caia da cadeira, né? E talvez você dê uma risadinha. Caiu da cadeira, bem feito. Mas tudo bem. Conversa, se explica, convida para um café, fala tchau quando termina a ligação. Já está começando a dar aquela azeitada na máquina, né? Então, Jesus diz, reconcilia-te o mais depressa possível. Por quê? Porque tem um ditado que diz que a cobra morta, o veneno morre. Extinguiu. Matou a cobra, o veneno acaba. O homem morreu. Se ele não se arrumou com o outro, o veneno ele leva. Carrega consigo. E esse veneno será utilizado do outro lado. Vemos aí situações terríveis de obsessão, de perseguições. Por quê? Porque a pessoa não se reconciliou com a outra. Está levando veneno e quer interferir na vida do outro com aquele mesmo veneno que às vezes ela carrega há várias e várias encarnações e não se ajusta, porque não quis se reconciliar com ele. Jesus diz, reconcilia-se o mais depressa possível enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto estamos aqui nessa caminhada, eu estou vendo aquele com o qual eu tenho dificuldade. Posso pegar o telefone, como eu falei agora há pouco, dá para ligar, conversar, aproximar. Aproveita essa oportunidade. Então, aproveite a oportunidade enquanto caminham juntos, pois talvez ao longo do percurso encontrarão mais momentos adequados. Por isso Jesus, anda com o teu inimigo, reconcilia-se com ele, vá, se ele te pedir alguma coisa para caminhar com ele, caminha, você terá mais oportunidade, mais tempo, mais condição de falar com ele. Em Mateus, vamos ler um trecho do Evangelho de Mateus, que fala exatamente sobre isso. Mateus capítulo 5, versículos 39 até o 48, que ele diz assim, eu, porém, vos digo, é Jesus falando, não resistais ao perverso, ou seja, não afronte, não brigue com aquele que está numa condição ruim, né? Aquele que é violento, não devolva na mesma moeda. E Jesus diz, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, a esquerda. Mal compreendido por tanta gente. Você acha que se alguém bateu aqui, eu vou oferecer aqui? É isso que Jesus quer? Óbvio que não. O que é uma face e dar a outra? Aquele que te ofereceu a face, por exemplo, Pedro, que nós contamos agora. Pedro falava de uma forma violenta, era uma face. Qual foi a outra face que Jesus ofereceu? Falou manso, é a outra face. Se um vem e me agride, a outra face, eu perdoo. Essa é a outra face da moeda, né? Então, continuava Jesus,
e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Jesus falando. O que significa isso? Naquela época, lá no passado, a capa também significava poder, autoridade. Vejam que os reis, por exemplo, usavam aquela capa, aquela túnica, né? Aquele manto. E aí, Jesus diz, olha, ele pediu a túnica, oferece a capa. Significa o quê? Humildade, né? Então, coloque-se numa condição igual a dele. Não, eu sou autoridade, você não vai mexer na minha túnica. Não, oferece a tua capa também, né? Jesus falava, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E normalmente nós queremos nos afastar. Eu vejo aquele que é inimigo, eu quero sumir logo. E Jesus fala, se ele está mandando você andar 1 milha, ande 2. É esquisito. Não, não é esquisito. Se você andar com ele 1 milha, você vai ter, por exemplo, 20 minutos para conversar, para mostrar quem você é, para deixar seus exemplos. Se você andar 2 milhas, você vai ter 40 minutos para convencê-lo disso, mostrar quem você é, ter a oportunidade da reaproximação, né? Então é Jesus falando, explicando isso. Você tem que aprender a amar, respeitar. E precisamos fazer isso. Emmanuel, o grande Emmanuel, mentor, que foi mentor do nosso querido Chico, ele nos alerta, Emmanuel, toda antipatia, falou Emmanuel, até aparentemente a mais justa, ele é antipático, porque isso, por aquilo, eu tenho antipatia por ele, por isso, por aquilo. Emmanuel diz, toda antipatia deve morrer para dar lugar à simpatia. É preciso. Coloque isso como meta. Coloquemos isso como meta. Tenho dificuldade com aquela pessoa, não suporto. Essa antipatia tem que morrer. Quero colocar no lugar uma simpatia. Bato papo, explico, sorrio. Antigamente não sorria. Aperto a mão. Antigamente não apertava, né? Então perdoe sempre. E ainda dizem, perdoe sempre. Porque na carne, aqui, encarnado, nós só enxergamos uma face da moeda, das nossas existências totais, né? Que face que nós enxergamos? Essa aqui. Só essa, é tão pouco que eu consigo enxergar apenas uma face dessa moeda, aqui, da encarnação. Então eu não enxergo nada. A outra face, que é da vida completa, essa só nos será revelada no mundo espiritual. E aí sim eu vou começar a ter um cenário completo de tudo. Por isso que muitas vezes pensamos ser vítimas, quando nós somos algozes. Eu não consigo enxergar. Meu orgulho não permite admitir, aqui, enquanto encarnado, que eu tenha maltratado alguém, que eu tenha matado alguém, que eu tenha roubado alguém. E acho que ele fez tudo isso para mim. Na vida espiritual, tudo se abre para nós. E aí eu vou ver que eu não sou vítima, não. Em alguma situação até sou. E outra, sou o algoz. Sou aquele que fere, aquele que machuca. Então, nunca vamos nos esquecer de que temos os parentes, não aquele que sonhamos, mas aquele que precisamos, aquele que merecemos. Lições que precisamos aprender. Estamos situados na família certa. A cegonha não erra de endereço. Acho que ela me trouxe no endereço errado. Mentira. Não, trouxe no endereço certo, na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Então, vamos nos esforçar para amar essas pessoas, tendo para com eles sentimentos mais nobres possíveis. O sentimento do perdão, da tolerância,
da resignação, da paciência. Se fizermos isso, estaremos crescendo, evoluindo. Então, telefone. Aquele com quem não tenho lá um bom relacionamento, dá uma ligadinha, tá? Olha, estou passando aqui só para te dar um abraço. E depois continue a conversa. E quando pegar, só para encerrar, já deu a hora. Quando ligar para ele, né, que é o parente difícil, não arrisque perguntar ao parente difícil se ele também tem um parente difícil. Provavelmente você não vai gostar da resposta. Combinado? Vamos encerrando com as nossas preces. Por gentileza, fechando os olhos. E vamos agradecer a Jesus. Agradecer ao Mestre. Jesus que continua depois de 2000 anos nos deixando o Evangelho, o ensinamento, as lições que muitos não percebem, que muitos deixam de lado, mas que eu vejo nessas lições a voz de Jesus, o carinho do Mestre, o olhar dele, dizendo: olha, escuta essa lição, veja como ela é boa, veja como é importante, reflita sobre ela, corrija seu caminho. Se você não está fazendo certo, dá um jeitinho. É Jesus falando em pleno século XXI a todos nós. Sigamos Jesus, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos. Vamos ver aqui, né? Alceia, Paulo, Linda, Almeida, Abete, Paulo Serrato, abraço, Paulo. Quem mais aqui? José Milton Bezerra da Silva. Opa, tudo bem, José Milton? Creuza, Ana Vitoraço, tudo bem? Quem é Borges? M.A. Borges, Áurea Manara, todo esse pessoal lindo aí que nos acompanha e que estamos sempre juntos. Vamos ver aqui. Márcia Faria, Jairo Nunes, Antônia Bezerra, Marcos Espinosa, Lene Coelho, tem mais aqui, Terezinha Vendramini, Tabita, quem mais? Gelsi, tanta gente. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado pela paciência. Vamos pensar no parente difícil e vamos pensar que nós também, muitas vezes, somos o parente difícil. Combinado? Grande abraço, pessoal, e até a semana que vem, se Deus permitir, tá? Obrigado pela paciência. Bom final de semana. Tchau, pessoal.